virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Bom dia, irmãs. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Dia 29 de novembro, graças a Deus, mais uma semana. Ó Senhor Jesus. Vamos começar o programa Mães Amorosas com os provérbios, como sempre a gente faz. Provérbios, palavra de sabedoria. E depois segue o programa com alimento diário, a leitura bíblica, a porção para as crianças e a leitura de um livro. E vamos iniciar os provérbios. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Provérbios 28, 22. E o título diz assim: O Senhor pode prover tudo o que você precisa. Esse texto é do livro Dias Mais Sábios. É um devocional que nós temos, graças a Deus, todos os dias tem uma porção para a gente desfrutar e aprender um pouco. A inveja é um sentimento de angústia, de frustração ou mesmo raiva perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Esse sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Assim como a inveja, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dentre outras coisas, são obras da carne. São consequências da desobediência do homem. O homem se tornou carnal e era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Gênesis 6, 3 ao 5. Ao criar o homem, Deus providenciou tudo o que era necessário à sua sobrevivência e também a árvore da vida para o Senhor suprir a real necessidade do homem. A vida divina. O Criador quer ser o nosso provedor. Não precisamos invejar nada de ninguém, pois tudo que o homem precisa, Deus pode prover. Porém, o homem abandonou o manancial de águas vivas e cavou cisternas rotas que não retêm as águas. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Está em Jeremias 2:12. Tudo o que você precisar, o Senhor pode promover. Ó Senhor Jesus, tudo o que nós precisamos, o Senhor pode prover. Não precisamos invejar nada de ninguém. Não precisamos ficar de olho gordo nas coisas dos outros. Ore ao Senhor, coloque tudo diante dele que você precisa. De alguma forma, a resposta vem. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para nos responder. E de acordo, se for da vontade dele, tudo que nós pedimos, nós recebemos. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Feliz domingo para vocês, irmãs e ouvintes. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãos? Hoje irei ler o alimento diário da semana 2 do sábado e o ler com oração é: Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde que passe este rio. Ezequiel 47, 9. O título da mensagem é Ser levado pelo rio da água da vida. A cada 1000 côvados medidos, as águas subiam de nível. Quanto mais Deus mede, mais Ele nos aprova. Você tem reclamado de muita pressão?
Essa pressão, na verdade, é Deus usando Cristo para nos medir. Quando mede 1000 côvados, Ele aprova você e o nível da água sobe. Quando as águas estão nos tornozelos, ainda temos muita liberdade. O Senhor precisa medir mais. Quando as águas estão nos lombos, estão quase na altura da cintura. Já é mais difícil de se movimentar. Deus quer cada vez mais restringir a liberdade do homem natural, para que possamos entrar no fluido rio e para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos usar. Mas a altura das águas nos lombos ainda não está boa. Deus quer fazer-nos imergir totalmente na correnteza do rio da água da vida. Quando chegar a esse nível, você estará pronto para ser material para a edificação da igreja. Quando chegamos a esse ponto de não mais usar o homem natural para servir na igreja, veremos essa água produzindo grande abundância de árvores de ambos os lados do rio. Ainda em Ezequiel 47, lemos: Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. A água do Mar Morto não produz nada, porque é muito salgada. Por isso chama-se Mar Morto. Mas esse rio tem a capacidade de tornar tudo saudável. Podemos estar numa situação de Mar Morto, ou achar que este ou aquele irmão não tem jeito, porque não produz nada. Mas, se deixar esse rio fluir, tudo tornará-se saudável. Então não perca a esperança em ninguém. Tudo viverá por onde passar esse rio, inclusive todo ser vivente que vive em enxames, como os peixes. No final dos tempos, para trazer o Senhor de volta, é necessário que esse rio flua abundantemente. Não temos em nós mesmos capacidade de realizar essa obra final, mas se cooperarmos com o Senhor, esse rio voltará a ser abundante. Ele restaura a terra para que produza para Deus. Hoje, porém, a terra tem produzido para o diabo pecados e corrupção. Vemos lutas e atrocidades todos os dias. Chegou a hora de fazer essa terra produzir para Deus. Só há uma situação que esse rio não consegue restaurar, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O que são charcos e pântanos? São terras lamacentas. Há água ali, mas é água parada, sem movimento, sem fluir. É uma água que apodrece, que não leva vida e não serve para nada. Essa situação se assemelha à da igreja em Laodiceia, que não é fria nem quente, que se considera rica e abastada, acreditando que não precisa de coisa alguma. É, no entanto, miserável, pobre, cega e está nua. São pessoas que pensam que já sabem de tudo. Tudo o que compartilha com elas respondem que já conhecem. A estes o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Como comprar ouro? A imersão é um caminho para isso, para que a palavra seja inculcada no coração. Se receberem, serão abençoados. Situação de charco, de pântano, não tem salvação. Quem está no fluxo do rio produz fruto para o Senhor,
O ramo que permanece na videira produz fruto. Jesus se apresentou à mulher samaritana como água que sacia a sede. A humanidade clama por essa água, por isso levamos esse rio para as pessoas. Nós somos a esperança de alegria da humanidade. Muitos não sabem o que vivem. Acordam, vão à escola e ao trabalho, voltam para casa. Dormem e no dia seguinte tudo recomeça exatamente igual. Como disse Salomão em Eclesiastes, tudo se repete sem novidade, sem propósito. A vida se torna enfadonha e vazia. Quantas pessoas nas ruas sabem qual é o sentido da vida? A maioria está sedenta, tentando saciar-se com o que o mundo oferece. Jesus disse à mulher samaritana que quem bebesse da água do poço tornaria a ter sede, mas quem bebesse da água que ele dá jamais teria sede. Essa água se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando eu trabalhava no escritório de engenharia, via colegas animados com a ideia de tirar férias e viajar para a Europa. Esse era o incentivo para eles continuarem. Depois vinha um casamento, um aniversário e assim por diante. Pequenos estímulos que impulsionavam a vida, mas com o tempo percebemos que tudo isso não vale nada. Antes de Jesus ser glorificado, ele precisava morrer para realizar a eterna redenção pelo homem. Quando Deus o ressuscitou, também o glorificou, e quando Deus o glorificou, Cristo foi admitido para dentro da deidade. Então, o Pai disse para Jesus, homem, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pela primeira vez, um homem foi admitido para dentro de Deus, e ele se tornou filho de Deus. Ele abriu a porta a todos nós. O Espírito Santo já existia, o Espírito de Deus também já existia, mas agora a esse Espírito foram acrescentados os elementos provenientes da experiência que Cristo teve como homem. Sua encarnação, viver humano, morte e ressurreição. Então ele se tornou o Espírito mencionado no capítulo 7 de João, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Muitos estudiosos da Bíblia estranham esse versículo, mas você poderá entender o que significa ao ler Êxodo 30, que explica como se faz o óleo composto da unção. O óleo da unção era composto por 4 especiarias: a mirra fluída, o cinamomo, o cálamo, a cássia, além do azeite de oliva. O azeite de oliveira representa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já havia, só que a ele precisavam ser acrescentadas essas 4 especiarias, que representam tudo o que Cristo passou para realizar a eterna redenção. 4 é o número que representa o homem. A essas especiarias foi acrescentado um de azeite. Então, no Espírito de Deus, agora temos essas 4 especiarias que a Bíblia, no capítulo 7 de João, chama de o Espírito. Esse óleo é usado para ungir os utensílios do templo e ungir o sacerdote para este começar a servir a Deus. Jesus é o Senhor. Vamos fazer a imersão no sábado. E hoje vai ser assim, hein? Bem facinho! Ouçam bem, ó! Vou comer da árvore da vida. Vou comer da árvore da vida. Vou comer da árvore da vida. Vou comer da
São palavras chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos aqui nesse sábado caloroso, muito calor. Nós estamos aqui para mais uma vez desfrutarmos da palavra do Senhor com vocês. Ai de nós, se nós não tivéssemos a palavra, né? Verdade? A palavra é que nos anima, nos encoraja e nos traz força, né? Para prosseguir no nosso dia a dia. Não é isso? Senhor Jesus. Então, as provações vêm, né? E nós vamos vencendo um dia de cada vez. E assim, hoje é o dia do descanso, né? Hoje é sábado. Embora a gente não tenha a prática, né? Não praticamos a lei, né? De guardar o sábado, coisa assim. Mas o Senhor Jesus é o nosso verdadeiro sábado. Né? Só nele nós achamos descanso, né? Ele é a realidade do descanso do sábado, certo? Vamos prosseguir no descanso, vem? Senhor Jesus, o Senhor possa nos guardar nesse sábado, nesse final de semana, com as atividades que nós temos, o Senhor possa suprir todas elas. Oramos pela nossa família, pelos nossos queridos, nossos parentes, amigos, que todos eles possam te conhecer e te desfrutar do pão vivo que desce do céu para nós todos os dias. O Senhor é aquele também que nos livra de todo mal. O Senhor protege cada uma das famílias. O Senhor preserva-nos na tua presença. Ó Senhor Jesus, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todas as coisas que nos separam de ti. Que nós possamos estar cada dia mais perto do Senhor. Amém? Amém, irmãs? Então, eu convido você a abrir sua Bíblia. Nós estamos lendo Daniel e vendo este livro de uma maneira nova, né? Como tudo na Bíblia é, né? Sempre novo. E hoje nós vamos ver Daniel na cova dos leões. Então, abra sua Bíblia no capítulo 6 e vem comigo. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deviam prestar contas. Quem eram os sátrapas? Eram governadores principais nomeados pelo rei. A responsabilidade deles era administrar vastos territórios sob o domínio do Império Persa. Eles tinham grande autoridade, coletavam impostos, supervisionavam a administração local e atuavam como juízes supremos em suas províncias, reportando-se a um líder superior, que no caso aqui eram os presidentes, e Daniel era um deles, certo? Ou poderia levar diretamente ao rei, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões.
Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando que no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, ele, os seus filhos e as suas mulheres. Uau! Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino
não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vem? Que história linda, né? A gente conta para as crianças essa história, né? E parece que não tem tanto sabor, né? Como a gente entrando na história, não é verdade? Hoje eu entrei na história aqui. Muito bom, muito bom. A gente aprende muitas coisas aqui, mas eu vou ser fiel às notas. E vamos aos nossos comentários, então. Em uma das histórias mais conhecidas do livro, essa aqui, né? Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da sua fidelidade a Deus. O profeta devia ter cerca de 15 anos quando foi levado para o cativo da Babilônia. A gente já viu isso no começo, né? No ano 605 a.C., e os eventos do capítulo 6 de Daniel provavelmente ocorreram no segundo ou terceiro ano depois da conquista do Medo-Persa, da Babilônia. Então, Daniel tinha quantos anos aqui? 82. 82 anos, certo? Quando ele foi lançado nas covas dos leões, ele já não era um adolescente, como os livros da história da Bíblia, né? Geralmente retratam. Então, quando você conta a história, você imagina que ele é um adolescente ali. Não, não, não. Quantos anos ele tinha? 82 anos, quando ele foi jogado na cova dos leões. Dario começou a organizar o Império Babilônico recém-conquistado e imediatamente achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. Esses 120 príncipes eram oficiais de baixo escalão que ajudavam na administração e governo de todo o império, ou apenas a porção anteriormente sob domínio babilônico. O rei nomeou 3 presidentes sobre os 120 príncipes para garantir que os impostos seriam coletados adequadamente. Então, só para explicar um pouquinho, só para a gente entrar um pouquinho mais nessas notas, né? Eu vou explicar uma coisa aqui. Eles estão onde? Na Babilônia. Mas quem entrou lá e governa a Babilônia agora? Dario. E quem é Dario? Dario é um Medo-Persa, governador nomeado por Ciro, o rei da Pérsia. Eles estão agora dominando a Babilônia. Então, eles precisam de pessoas de sua confiança para administrar o lugar, certo? Porque eles tomaram a Babilônia. Então, eles agora precisam de pessoas supervisores fiéis a ele, né? Então, quem que ele coloca para estar como supervisor desses 120 príncipes aqui que ele nomeou? Então, ele nomeou 120 sátrapas e sobre esses sátrapas tinha 3 presidentes que supervisionavam o trabalho dos sátrapas. E entre esses 3 presidentes, um deles era Daniel. O rei deve ter ouvido a respeito da fama, a integridade de Daniel e talvez até soubesse da sua interpretação, da escrita que apareceu na parede na noite em que Babilônia caiu, certo? E vocês se recordam que o rei Belsazar mandou imediatamente que colocassem um colar de ouro, né? E uma roupa púrpura em Daniel, certo? Então, isso destacava Daniel dos demais. Quando Dario entrou na cidade, Daniel estava com essas vestimentas aí. Daniel provou ser um excelente administrador. Nota 3.
Por meio de grandes qualidades, expressão usada anteriormente para descrever o seu caráter, como a gente viu no capítulo 5:12, o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino como primeiro-ministro. E isso gerou o quê? Inveja dos demais, né? Ciúmes. Nota 4:5. O fato de o rei ter escolhido Daniel despertou ciúmes entre os outros oficiais da corte que procuraram ocasião para acusar Daniel de alguma culpa. Daniel, no entanto, era diligente e honesto em seu trabalho e seus inimigos não puderam encontrar culpa nele, nenhuma culpa nele. Então, tentaram apanhá-lo, criando uma lei que proibisse Daniel de adorar a Deus. Nota 6:7. Quando esses oficiais corruptos se aproximaram do rei, eles alegaram falsamente que todos os oficiais do governo apoiavam a proposta de que durante 30 dias, todo aquele que orasse, veja bem, todo aquele que pedisse, né? Todo aquele que orasse a qualquer Deus ou homem, além do rei, fosse lançado na cova dos leões. Então, ao concordar com essa lei, é provável que Dario não tenha reivindicado divindade, e sim um papel mediador, como um sacerdote. Seu objetivo era integrar o domínio babilônico à autoridade do novo império persa. Quem é? Ciro, né? Ciro. Nota 6:10. Apesar da lei que proibia a oração já estar em vigor, Daniel não fez caso, não. Ele já sabia, mas mesmo assim, ele continuou a orar com as suas janelas abertas, porque as janelas eram voltadas para Jerusalém. Esse era o seu costume e ele continuou fazendo conforme o seu costume. No exílio, o povo judeu sempre orava em direção a Jerusalém. Inclusive hoje, né, tal como Salomão havia instruído em sua oração, quando ele dedica o templo, ele faz essa oração, né, para que o Senhor ouça a oração de todos aqueles que orarem neste lugar. Então, quando a pessoa não está naquele lugar, ela ora voltado para aquele lugar. Daniel não orou para mostrar rebeldia contra o rei, mas orou em obediência à autoridade que é superior a qualquer rei, que é o próprio Deus, né? O que Daniel fez foi um modelo para os apóstolos do Novo Testamento, né? Porque em Atos 5:29, Pedro e João falam a mesma coisa, né? Devemos antes obedecer a Deus do que os homens. A reputação de compromisso espiritual de Daniel era tão grande que até seus inimigos sabiam que ele iria obedecer ao Eterno de Israel em vez de se curvar ao decreto do rei. Ele tinha um bom testemunho, né? Então, até o inimigo sabia que ele era fiel a Deus. Nota 14. O rei ficou profundamente insatisfeito, não porque Daniel o desafiara, e sim porque entendeu, agora ele entendeu, que a verdadeira finalidade da lei era prejudicar Daniel, a quem ele respeitava. Agora caiu a ficha, ele entendeu. Então ele ficou triste. Caiu numa armadilha aí e ficou triste por isso, né? Nota 16. Quando eu vi essa história, o porquê? Por que jogar Daniel para os leões? Então, aqui tem uma nota que explica isso. Nota 16. Os persas utilizavam a mutilação por leões, ou seja, jogar na cova dos leões, como uma forma brutal de execução. Então, por causa da sua contínua adoração a Deus, Daniel foi lançado na cova dos leões. Ou seja, pelo fato de orar, ele
seria merecedor de tal brutal execução? Não, essa brutal execução era para crimes horríveis, né? Quem tivesse praticado crimes horríveis. Então, ele iria ter essa punição. Mas Daniel, pelo fato de orar, teve essa punição. Por quê? Porque ele fez esse decreto, certo? Caiu na armadilha lá. Agora, o rei esperava que esta mesma devoção levasse o Senhor a salvá-lo. O rei não queria que ele morresse. Então, ele esperava que Deus salvasse Daniel. Nota 18. Daniel foi lançado em um buraco, o qual foi colocado uma pedra selada com os sinetes, ou seja, os anéis do rei. Ninguém podia tirar aquela pedra. Depois disso, o rei Dario passou a noite inteira fazendo o quê? Jejuando e provavelmente intercedendo por Daniel, né? E não via a hora que amanhecesse o dia. Amanheceu o dia, ele foi correndo lá para a cova dos leões. Nota 22, 23. Deus usou anjos para cumprir seus propósitos, os quais incluem a proteção do seu povo. Vários anos atrás, ele fez isso em favor dos 3 amigos de Daniel, né? Quando colocou-os na fornalha. Tal como, naquela ocasião, este deve ser celeste também. Deve ter sido um anjo, ou até mesmo o anjo do Senhor, ou uma aparição pré-encarnada do Messias, que é Jesus Cristo. O profeta não estava dizendo que ele era perfeito ao declarar sua inocência diante do Senhor. Ele estava afirmando apenas que a sua fidelidade a Deus o tornara inocente nesta questão de desobedecer o decreto do rei. Foi a fé de Daniel em Deus e não as suas obras que lhe trouxe livramento dos leões, né? Então, já uma pessoa experiente, né, com 82 anos de idade, vivendo uma vida toda fiel a Deus, teve muitas experiências, certamente ele sabia que o Senhor o livraria, se o Senhor quisesse, o Senhor o livraria da cova dos leões. E o Senhor assim o fez. Nota 27. Tal como o rei Nabucodonosor, antes dele, o rei Dario, também emitiu um decreto a todo o povo, nações e línguas, louvando a Deus de Daniel. Dario reconheceu a grandeza do Senhor. Ele é vivo, ele disse isso, ele é vivo, ele é eterno, é soberano, o Todo-Poderoso e capaz de livrar o seu povo. Não obstante improvável que Dario tenha alcançado a fé salvadora com essas declarações. Ele apenas reconheceu o Deus de Israel como mais um Deus entre tantos outros de seu panteão. Então, quer dizer que ele que foi salvo, não. Ele reconheceu que o Senhor é o Deus maior do que todos os outros deuses. Ele ainda continuaria adorando outros deuses. Muito bem, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha desfrutado dessa leitura e dessas notas maravilhosas, né? E conte essa história para os seus filhos, agora de uma maneira nova, né? Conhecendo totalmente a verdade aqui, né? Sobre a história de Daniel. Amém? Então, ficamos por aqui. A Marlene dá continuidade à nossa leitura de hoje com Salmos, Provérbios e 2 Pedro. Desejo a você um final de semana maravilhoso, um sábado no descanso do Senhor, tá certo? E amanhã a gente tá aqui de novo para desfrutar com vocês. Até lá. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica. 29 de novembro. A segunda parte da palavra, da leitura, começa com Salmos, Provérbios e 2 Pedro agora. A irmã Vera já leu, já compartilhou o livro de Daniel. Vamos agora seguir com Salmos,
capítulo 119, versículos 129 até 152. Provérbios 28, 21 e 22 e 2 Pedro 3. Vamos começar com os Salmos, que começa assim: Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me entendimento e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observe os teus decretos. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade, deles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Senhor Jesus, esse Salmo 119, e hoje mais um versículo que eu toco que fala assim: Levanto-me antes do amanhecer e clamo, e na tua palavra espero confiante. Ó Senhor Jesus, fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Nós temos que levantar cedo, o Senhor tem que ser a nossa primazia, e levantar cedo e clamar e esperar com confiança e fé. E também, à noite também, nós temos que vigiar, como fala aqui, fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Temos que tirar um momento da noite também para orar ao Senhor. Amém, irmãs? Agora vamos para os Provérbios, capítulo 28, 21 e 22. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Amém? Agora vamos ler a segunda carta de Pedro, o capítulo 3. Abre aí suas Bíblias. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. A vinda do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembrança, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem
do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias. Com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, do propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão como um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo está assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus irmãos, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém. Graças a Deus. Mais um dia de leitura e terminamos hoje essa carta maravilhosa, uma demonstração muito forte, mas precisa, necessária, né? Que fala que nós temos que ter cuidado, a vinda do Senhor está próxima, vamos perseverar em santidade. Amém? Até amanhã com mais a leitura bíblica. Bom dia. Que alegria em meu viver, só em Cristo
Cristo posso ter ao desfrutar seu infinito amor. Ativo então me faz, cheio de gozo, amor e paz. Rejeito o que fui e sei quem sou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver. Que riqueza singular quando estou a desfrutar o poderoso nome do Senhor. Cativo aqui me traz para amá-lo mais e mais, deixando o que para trás ficou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nesta jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver. Constrangido sou aqui a me entregar a ti, até a tua vinda em mim me transformar. Contigo um serei, a todos te expressarei o eu sou que habitas dentro em mim. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter.